Boa noite, Suzana! Quanto tempo! Que bom ter você aqui! Boa noite, André! Boa noite, Fê Cardoso! Boa noite, Giacomo! Boa noite, Cris, Letícia, todo mundo que está chegando aqui nessa noite fria, pelo menos para quem está em São Paulo, não sei em outros lugares, mas pelo menos aqui, uma noite bem friazinha. Sejam bem-vindos e bem-vindas às nossas lives semanais. Hoje para falar de um tema muito especial, com uma pessoa muito especial também, que a gente vai falar sobre as questões das nossas emoções em relação ao nosso cérebro, o que isso tem a ver e como que rola essa bagunça dentro da gente muitas vezes, pra gente trazer um pouquinho mais de compreensão, pra gente entender mais do nosso processo por aqui. Boa noite, Cá! Muito bom ver vocês por aqui. Minha mãe chegou aí agora também. Bom, eu sempre gosto de começar. Boa noite, Ni. Que delícia, todo mundo aqui. Eu gosto de começar sempre com aquela respiração profunda, pra gente conectar com a nossa essência, pra gente conectar com o que tá rolando aqui dentro da gente, deixar o que tá lá fora, as questões externas, deixa pra lá. Agora vamos focar no momento presente pra gente absorver o máximo que a gente puder, aproveitar o André aqui com todas as informações que ele vai passar pra gente, tá bom? Então eu vou pedir pra vocês agora fecharem os olhos e respirarem bem profundamente. E solta o ar. Mais uma vez, respira bem fundo. E solta. E a terceira e última, agora o máximo que vocês puderem puxar. Inspira profundo. E solta o ar. É que eu sempre falo aqui nas nossas lives, às vezes só a questão de a gente fazer essas 3 respirações profundas, a gente já consegue aquietar o nosso processo, a gente já consegue ficar mais tranquilo, mais focado no momento presente. Boa noite para quem foi chegando por aí. Eu vou chamar agora o André, nosso convidado de hoje. Cadê o André? Aqui. Vem, André, para nosso bate-papo de hoje. Aê! Tudo bem, Dé? Tudo bem, e você? Tô bem, tá me ouvindo bem? Até, gente... Ih, voltou. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Em relação ao áudio, vídeo, agora eu com o André aqui. Falem como que tá a relação do nosso som. Vocês conseguem me ver e ouvir? Por mim aqui tá super tranquilo. Beleza. Dé, eu primeiro gostaria de agradecer demais a sua presença aqui, por ter aceitado o meu convite de aparecer por aqui para a gente bater esse papo, conversar um pouquinho sobre esses assuntos, principalmente você dentro da sua especialidade, né? Você como psicólogo e neuropsicólogo, para explicar um pouquinho para a gente entender mais esse processo. Mas antes, eu sempre tenho o meu lado, porque cada pessoa que eu trago aqui conta um pouquinho da minha história também, né? Todos que passaram aqui até hoje, se eu não me engano, hoje a gente está na nossa 11ª live já, praticamente 3 meses, todas as quintas-feiras aqui com vocês. E o André conheço desde que eu era criança, porque ele é primo da minha prima, então a gente praticamente cresceu junto. Para quem Somos primos acompanha do desde o coração. comecinho lá das lives, né, Dé? Nossa prima ali em comum que interliga a gente é a Cris, que participou da primeira live falando sobre... ela vai me matar porque eu esqueci do que a gente falou agora, me deu um branco. Dé, me As salva, você lembra? microexpressões, as microexpressões, né? Isso, me salvou dentro da depressão. Então, a gente falou nesse assunto. Então, a Cris é minha prima, prima do André. Logo, somos todos primos, estamos todos nesse bololô. A Cris já mandou aí, ó, linguagem corporal da depressão. Obrigada, Cris. Isso. E eu queria que você se apresentasse aqui pra gente agora, Dé. Claro, com certeza. Primeiro, novamente, obrigado pelo convite.
para mais uma live, nas suas lives todas quintas-feiras, né? Como ela falou, meu nome é André, eu sou psicólogo, sou especialista em neuropsicologia, tenho formação em fatores humanos e atuei também muitos anos na psicologia da aviação, né? E agora, já fazem alguns anos, atuando na parte clínica também. E aproveitando o convite para a gente falar um pouquinho da ciência, da parte da neuropsicologia, psicologia e sobre as emoções que todos nós seres humanos temos em todos os momentos da vida. E é importante a gente começar a tentar entender um pouquinho disso, né? Mas Sim, antes, eu sim. queria que você falasse um pouquinho para mim o que é a neuropsicologia? De repente, o que o neuropsicólogo olha Sim, hoje, quando sim. vai procurar um neuropsicólogo, o que a pessoa espera? O que é essa questão? Vou falar de uma forma bem superficial, né? A neuropsicologia é uma ciência muito nova. Como a psicologia, esse mês, se eu não me engano, nós completamos 58 anos que a psicologia foi aprovada como ciência no Brasil, tá? Nossa, é bem recente, E, eu não sabia e disso. é bem recente. Como ciência foi em 50, eu acho que 58 anos, se eu não estiver errado. E a neuropsicologia nada mais é do que a interface entre a neurologia e a psicologia, né? E é uma ciência nova também. Ela surgiu no início do século XX por um médico canadense. E quem começou a desenvolver, a estudar mais, né, a neuropsicologia foi o Alexander Luria, né? Quem estuda um pouco mais a parte de educação, a parte de neurologia, vai conhecer um pouco quem é Luria. Nós podemos dizer que Luria foi o pai, né, da neuropsicologia. Através dos estudos dele, até hoje temos cientistas, neurologistas, psicólogos, cientistas que fazem estudos e se aprofundam na neurologia, na neurologia e na neuropsicologia. Então, o neuropsicólogo nada mais é que ele vai estar no meio, na interface entre a neurologia e a psicologia. Tá? Ele vai tentar verificar as estruturas do cérebro da forma cognitiva. Como essas estruturas estão? Se elas estão preservadas ou não estão preservadas. Como? Através da avaliação neuropsicológica. O que é a avaliação neuropsicológica? Vão ser entre 6 e 10 sessões, onde o neuropsicólogo vai fazer uma anamnese extremamente profunda. O que é uma anamnese? Uma investigação da vida deste paciente. Então, desde quando ele nasceu, ou até mesmo como foi a gestação da mãe desta pessoa. E vai vindo até os dias de hoje. Se precisar falar com familiares, se a pessoa faz acompanhamento com outro especialista, vai entrar em contato com esse outro especialista. Se tem exames de imagem, o neuropsicólogo vai solicitar esses exames de imagem para ver como está. Então, e ele vai fazer vários testes. Então, testes aprovados, testes científicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, ele vai avaliar os tipos de atenção, os tipos de memória, apraxias, gnosias, funções executivas, também o estado emocional e comportamentos, e baseando-se na queixa. 95% vem com pedido médico, né? Pedido seja pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, ou para o idoso porque tem alguma demência, ou para uma criança adolescente para a parte de desenvolvimento e aprendizagem, déficit de atenção, etc. E também para ver como estão todas as funções. É a minoria que vai, quero fazer uma avaliação neuropsicológica para saber como estão as minhas funções cognitivas, né? E para ficar algo bem claro, eu sempre exemplifico assim. Se eu vou fazer um exame de sangue, eu faço um hemograma. Lá eu vou conseguir ter todos os componentes do meu sangue se eles estão bom ou ruim. Não existe um que faz isso para funções executivas, para funções cognitivas. O que eu faço, então? Uma avaliação neuropsicológica, onde eu vou avaliar todas as funções executivas, do micro para o macro, do macro para o micro, e ali eu vou gerar um laudo. O meu laudo costuma ter no mínimo 10 páginas, onde eu vou explicar todas as funções, se elas estão preservadas ou não, baseado na idade, na escolaridade, e lá eu vou gerar um laudo, ter uma conclusão baseado na queixa, e explanando todos os pontos, e a conduta sugerida. Então, vamos supor, a pessoa realmente tem déficit de atenção. O que tem que se fazer? Não, realmente tem aqui um Alzheimer. O que tem que ser feito? Né? Então, ter uma visão bem ampla, a neuropsicologia é isso. E tem neuropsicólogos que atuam no meio de uma cirurgia. Que incrível! O paciente está lá na cirurgia com o cérebro exposto, e num determinado momento, o cirurgião chama e ele faz alguns testes. Porque às vezes ele vai tirar um tumor do cérebro. Então ele tem que saber exatamente aonde ele está mexendo.
Porque a gente Uhum. tem a impressão que todas as partes estão assim, né? Aqui é linguagem, aqui é a executiva. Não, elas estão, tá, elas têm Tá lugares tudo. específicos. Isso. Elas têm lugares específicos no cérebro, porém, elas estão interligadas, né? Então, às vezes, o cirurgião ele vai querer que o neuropsicólogo, exemplo, faça um teste naquele momento de linguagem para ver se está sendo preservado, né? E aí, depois da cirurgia, ou de um AVC, de um AVE, também faz a avaliação neuropsicológica para ver o que foi comprometido com aquele AVC ou AVE, ou com pós-cirurgia de retirada de um câncer. Um Que exemplo assim, trabalho então, incrível! Eu não isso. conhecia, assim, nesse ponto mais profundo, você falou que ia dar uma explicação rasa ali, tranquila. Nesse ponto eu desconhecia, para mim já foi. Que incrível toda essa É, atuação. porque é uma ciência nova também, né? Nós temos poucos neuropsicólogos no Brasil, né? Uhum. Poucos neuropsicólogos. E assim, agora, graças a Deus, está evoluindo cada vez mais a medicina, os médicos estão vendo a importância de trabalhar psiquiatra com psicólogos, Trabalhar em neurologistas conjunto, na em verdade, conjunto, trazer toda essa psiquiatras relação do mundo junto. e psiquiatras com neuropsicólogos, né? Um trabalho em equipe. Isso é muito importante, né? Adorei, adorei. Muito, muito incrível. E quando a gente for falar dentro dessas questões, né? Eu acho que a gente falando da neuropsicologia, a gente também fala muito das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E explica pra gente, é a mesma coisa? Isso, Emoção, como tudo isso sentimento? funciona, né? Como tudo isso Que funciona aqui dá? dentro do nosso cérebro, né? Então, como eu sempre costumo falar, nós somos seres biopsicossociais. Né? E eu até brinco, nós somos seres neurobiopsicossociais. Né? Não existe isso, mas eu faço uma brincadeira por causa da neuropsicologia. O que nós temos que entender? Que nós somos um complemento, tudo interage ao mesmo tempo. Nós com o ambiente com a gente, nossas emoções, nosso sentimento, nosso histórico de vida, nossa genética, tudo está interligado. Nosso meio social, a cultura que nós estamos inseridos vai desenvolver o nosso cérebro de uma forma, o nosso idioma natal vai também desenvolver de uma forma, o clima, né? Tudo vai influenciar no desenvolvimento desse ser humano. Por isso que nós somos biopsicossociais. E o que nós temos que entender? Que tudo que acontece com a gente, né, na parte mais emocional, sentimental, e até na parte fisiológica e nos nossos membros, tudo ocorre aqui. Né? Tudo está aqui. Então, nós temos uma parte muito interessante do nosso cérebro que chama-se sistema límbico. Tá? Eu trouxe aqui, só para ver se dá para perceber, de uma forma bem didática, ver se vocês conseguem ver, é a parte do meio que está em vermelho. Vocês conseguem ver? Dá, pelo menos aqui tá tranquilo para mim. Essa parte aqui vermelho, tá? Essa parte do meio, em vermelho, conseguiram? Aham, tá tranquilo aqui. Beleza. Então, essa parte do meio aqui é o sistema límbico. Ele está praticamente no centro do nosso cérebro. O sistema límbico, ele é conhecido como cérebro emocional. Tá? Ele é composto de várias outras estruturas, tá? Então ele tem, não vou aprofundar, que é uma parte mais, né, anatômica, mas tem giro do símbolo, amígdala, tálamo, hipotálamo, etc. Ele é responsável por toda a nossa parte emocional, toda a parte emocional, tá? No sistema límbico. Então, as emoções e os sentimentos, eles são processados através do sistema límbico. Então, nós podemos sentir emoções e sentir sentimentos através do sistema límbico. Então, olha que interessante. Tudo que a gente processa, tudo que entra através dos nossos sentidos, é processado nessa estrutura do sistema límbico. Tá? E ele é responsável também pelas nossas respostas, além das emocionais, comportamentais e da memória. Tá? A memória não está só na parte límbica, ela está em outras estruturas do cérebro, mas também tem uma parte da Através do memória que processo está ali límbico. Uhum. e ela é responsável por isso, tá? E a função do sistema límbico é coordenar as nossas funções sociais. E ao longo da evolução da espécie humana, é através do sistema límbico que o ser humano vai se adaptando na sociedade, numa vida em sociedade. Tá? E olha que interessante, tudo é processado nesse sistema através dos 5 sentidos. Então,
O que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, o paladar, o tato, as minhas impressões, a minha impressão do ambiente, ele está sendo processado por ali, na parte emocional, tá? Então é importante as pessoas terem consciência que tudo, novamente eu friso, é processado no nosso cérebro, E tá? é incrível você falando disso, estou fazendo uma associação, fazer uma pergunta, não sei se vai fazer muito sentido ou não, mas alguma doenças relacionadas talvez à esquizofrenia ou algumas coisas, enfim, que entram dentro desse processo do cérebro, entra nesse processo límbico de ações, como que ela vai reagir de acordo com o social. É o que eu ia falar agora, estamos em sintonia. Quanto essa parte, assim, tudo que a gente está conversando agora, nessa live, eu quero deixar bem claro para todo mundo. É uma forma muito superficial, tá? Uma forma muito para que todo mundo entenda de um modo senso comum o que acontece. Mas cada tema que eu estou falando, se a gente aprofundar, tem muitas outras coisas, está tudo interligado no nosso cérebro, tá? É para trazer mais um conhecimento de um modo, de um senso mais comum. Quando É, o isso é sistema importante límbico. até falar, porque só para quem está chegando aí agora na live e não acompanhou as outras, a minha ideia dentro dessas propostas de fazer live, chamar especialistas de determinadas áreas, é para a gente trazer assuntos que é importante para nós, como pessoas, que a gente venha conhecer mais, que vai trazer mais bem-estar para a gente, que a gente vai conseguir se conhecer melhor. É essa a minha proposta quando eu trouxe essa série de lives com os especialistas. Então, para a gente trazer essa linguagem, não dá para a gente aprofundar num tema muito, às vezes, científico ou num ponto específico, porque é para conhecimento de todos. Então, a gente fala aqui com leigos. Né? Da mesma forma que o André está falando comigo, eu estou aqui a parte leiga, representando outras pessoas que também não conhecem essa relação. Então, é para que traz todo mundo junto para que a gente comece a entender algumas questões. Isso. Então, obrigado pela explicação. Isso é muito importante para entender, né? Porque aqui na live eu estou vendo, tem pessoas aqui, colegas de profissão que entendem, pessoas que são de outras áreas, então é importante todo mundo ter essa consciência e alinhamento. Então, voltando, quando o nosso sistema límbico tem alguma coisa errada ali nele, tá? Vou dar um exemplo simples. O que a pessoa pode ter? Depressão, ansiedade, problemas de memória, Alzheimer, esquizofrenia, TDAH e epilepsia psicomotora. Olha que interessante. Tudo se tiver alguma parte dessas estruturas do sistema límbico com alguma alteração, tá? Então, aí voltando numa avaliação neuropsicológica, eu consigo pegar isso. Por exemplo, às vezes eu tenho um exame de imagem, e aí o neurologista pede, já foca mais no sistema límbico. Aí ele pega lá na imagem, está tudo perfeito anatomicamente e pelo sistema de imagem. Mas por que a pessoa está tendo X alteração? É numa avaliação neuropsicológica que eu vou conseguir detectar. Tá. Que alteração eu tenho ali? Ou, por exemplo, tem pessoas que têm alteração de humor muito rápido durante o dia. Uma bipolaridade que pode ser diagnosticado como bipolaridade ou não. Sim, ele pode estar também a causa, tá? Por isso que eu falei, é muito complexo, por isso que uma avaliação psicológica ela avalia todas as funções, mas a causa pode estar no sistema límbico, pode, tá? E aí, o que acontece? O que nós vamos agora aprofundar no tema da nossa live, né? Aí eu sempre pergunto para as pessoas, né? Então, nós vamos trilhar um caminho. Nós vimos o que é avaliação neuropsicológica, o que é um neuropsicólogo, como ele atua, somos um ser biopsicossocial, vimos na parte anatômica do cérebro onde estão as emoções, processadas as emoções e os sentimentos, que é o sistema límbico, e caso essa estrutura esteja com algo errado, alguns tipos de doença que nós podemos ter. Mas vamos no foco que é o quê? Emoção. Existe diferença entre emoção e sentimento? O que você acha, Cacá? Bom, essa eu sei. Existe. Existe. E aí, que olha que interessante. A emoção, tá? A emoção, vamos por emoção depois do sentimento. A emoção nada mais é do que uma reação do estímulo do ambiente. Tá? Nós não controlamos as nossas emoções. Ela é química, faz parte de um processo. Então, quando ocorre uma emoção, a pessoa vai ter experiências
subjetivas desta emoção. Então, vamos dar um exemplo negativo. A pessoa, tem 3 pessoas no mesmo ambiente, e de repente elas estão num lugar em céu aberto e tem um acidente de carro muito feio. O ambiente, o estímulo foi o mesmo, correto? Mas a pessoa A, B, C, vai cada uma reagir emocionalmente de uma forma. Então, uma pode desmaiar, outra pode gritar, outra pode ficar catatônica, começar a tremer. Então, aquele estímulo negativo deu uma reação emocional que cada pessoa vai processar de uma forma subjetiva. Então, vamos ser agora para o lado positivo. Então, tem 3 pessoas que estão assistindo um musical, muito bonito. E assim, passa uma mensagem linda, aquela pessoa cantando, o pessoal dançando, e tem 3 pessoas assistindo, A, B, C. Uma pessoa pode começar a chorar, uma pessoa pode chorar também. Uma pessoa pode chorar de felicidade, outra pessoa pode sentir o coração acelerando de uma forma positiva, outra pessoa pode começar a suar frio, porque aquela emoção trouxe uma memória de algum sentimento, que nós vamos entrar já já, tá? Então, o que é emoção? Ela é um estímulo ao ambiente. Então, o que o ambiente interferiu nesse organismo, que nos chamamos nós, seres humanos, eu vou reagir de uma forma emocional. E cada reação emocional, cada experiência emocional, ela vai ter uma reação no nosso cérebro. E o nosso cérebro, no sistema límbico, ele vai descarregar alguns hormônios. E esses hormônios que vão dar as reações físicas, fisiológicas, né? E sensações que são as emoções. Tá fazendo sentido? Tô rápido, tá tranquilo? Para mim tá tranquilo, gente. Comenta aí se tá tudo ok. Se precisa mais Vocês estão devagar, conseguindo se pode entender? seguir. E aí, essas emoções, elas vão ter o quê? Uma consequência no nosso cérebro, tá? Que, como eu falei, vão ter reações fisiológicas. Choro, palpitação, e até uma delas que está sendo muito comum hoje em dia, né? Principalmente da pandemia, a ansiedade, né? A pessoa pode ter uma ansiedade que é uma emoção. Ansiedade. Mas, Udé, uma pergunta que surgiu aqui agora. Essas emoções, elas estão relacionadas ao que a gente já passou pelo nosso histórico de vida? Então, de repente, a pessoas que tiveram trajetórias de vida para coisas mais difíceis, questões sociais, de serem talvez perseguidos ou ter vivido numa estrutura um pouco social dessa, determinadas emoções vai atingir um ponto diferente de pessoas que talvez não tenham passado por aquela situação? Deu para entender? Me fiz clara? Sim, perfeitamente. Cada emoção, ela vai ter fisicamente, lembra que eu falei, o evento é o mesmo. Mas eu, André, eu tive um histórico A. Então, a minha emoção, ela vai ter uma reação no meu sistema límbico, que vai processar, conforme o meu histórico de vida. Entende? Então, às vezes, se a pessoa nunca teve uma experiência de ver um carro, exemplo, que colidiu, aquilo é novo, então ela vai ter uma reação. Só que se eu tiver as mesmas reações todos os dias, as mesmas emoções todos os dias, eu posso desenvolver algum sentimento, que já vou entrar nele. Mas as emoções é sempre baseada no histórico de vida que a pessoa teve, nas experiências que ela teve ao longo dos seus 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade. Sempre. Mas ela acontece com a interação com o ambiente, ela é espontânea, você não controla. Tá? A gente fala assim, vou controlar minhas emoções. Você pode aprender, mas você vai sentir. Eu posso ter o controle, vamos supor, assustei. Eu posso conseguir controlar a minha reação do meu corpo. Ficar aqui. Não, eu não assustei, mas o meu coração está aqui, ó. Eu não vou conseguir fazer ele parar. Não dá para controlar. Entendeu por quê? Foi uma reação química. Na hora desse meu susto, o meu sistema límbico jogou X, Y, Z hormônios que me fez eu ter uma aceleração do sistema cardiovascular. Fechou? Beleza. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. E é muito importante frisar, as emoções são intensas.
intensas, tá? Cada um de uma forma, mas ela é intensa. Aí eu gostaria de abrir um parênteses que é importante, né, para falar da ansiedade, que é uma emoção muito que ocorre muito nos dias de hoje. Eu comparo muito, e até eu vou usar essa metáfora da minha amiga Bruna, que é psicóloga também, eu vou roubar essa metáfora dela que eu achei muito bonita. A nossa ansiedade é igual à nossa temperatura corpórea. Se nosso corpo está com 37 pontos, 36,7, tá ok. Se a temperatura vai diminuindo, eu posso ter problemas de saúde, como uma hipotermia. Se ela sobe, eu vou ter alterações no meu corpo e posso ter convulsões. A ansiedade é a mesma coisa. Nós já nascemos com a emoção da ansiedade. É inato. Tá? Só que se ela está equilibrada, ok. Se está subindo a temperatura da ansiedade, eu tenho que entender o porquê. Então, numa psicoterapia, se eu já não controlo mais, ir num psiquiatra que está com a parte medicamentosa. Então, nós temos que entender que algumas emoções, elas fazem parte da gente. E nós temos que ter para sobrevivência da espécie e a autossobrevivência. Se eu não tenho uma emoção equilibrada, eu não vou me preparar para uma live, eu não vou me preparar para um encontro romântico, eu não vou me preparar para uma entrevista de emprego. Eu vou estar ali, eu vou ter motivos e sensações no meu corpo que me levam aqui. Tá? Então é importante entender que algumas emoções, como raiva, faz parte e temos que sentir. Eu até brinco, a raiva, ela é sadia sentir, até 20 minutos. Sentiu, foi no pico, abaixa, controla, respira, porque nós temos que expressar aquela emoção da raiva. Agora, se eu não controlo a raiva, ela pode virar um ódio. E ódio é sentimento, que é o que eu vou entrar agora. Tá fazendo sentido? Total, total. Incrível. E o sentimento? O sentimento nada mais é do que o resultado de uma experiência emocional. Que é o que você falou, o histórico de vida. Tive uma experiência emocional, ok? Essa experiência emocional me trouxe medo. Ou tive uma discussão. Essa discussão me trouxe raiva. Se eu não elaboro essas emoções, elas vão se transformar em sentimentos. Aí que nós temos que ter um cuidado. O sentimento, ele acontece de uma forma consciente. A emoção, vamos colocar essa palavra, ela é inconsciente, tá? Mas ela acontece de uma forma química ali. Aconteceu com o ambiente, você não controla. Isso, você teve uma reação X. O sentimento vem de uma experiência emocional que conscientemente eu posso alimentá-lo ou não. Tá? E esses sentimentos que foram gerados de experiências emocionais vão ser os gatilhos para que esses sentimentos sejam criados, armazenados e intensificados ou não. Tá. Entendeu? Então, na verdade, um sentimento, o amor é um sentimento. Perfeito. Então, eu escolho o amor? Tem teorias científicas que falam que sim. Que eu posso escolher amar. Mas o amor, ele vem de uma emoção chamada paixão. Que aí, depois disso, se cresce e vira esse... Incrível. Ó, teve uma pergunta aqui, deixa eu só falar para a gente não perder. A Vivi está perguntando se o sentimento é definitivo. O sentimento é conforme você vai elaborando, tá? Se eu vou elaborar todo sentimento, toda emoção, todas as emoções geram sentimentos, né? Toda emoção que é subjetiva geram sentimentos sentimentos conscientes que eu posso armazená-los ou não. Se aquilo que eu vamos colocar essa palavra, alimentando, ele vai crescendo. Se eu não vou alimentando, ele vai diminuindo. E todos os sentimentos, tudo que a gente vive, ele gera em nós comportamentos. Ação e reação, causas e efeitos. Então, eu tenho aqui uma ação, gera uma reação gera uma nova ação. E assim vai essa cadeia. Então, eu vou gerar comportamentos. Esses comportamentos, se eu ficar reforçando eles, eu vou ter esse sentimento cada vez mais forte. Por exemplo, terminou um relacionamento. Se todos os dias eu vou lá e olho o Instagram da pessoa, todos os dias eu vou lá e fico olhando as fotos, todos os dias eu vou lá e vejo o vídeo do casamento, eu vou estar reforçando isso. Porque para o nosso cérebro, para a nossa mente, não tem passado e futuro.
É um eterno presente. A hora que eu estou vivenciando aquela emoção do ambiente externo, que é o quê? O vídeo de um vídeo que me lembra alguém. Eu vou estar voltando aquela emoção que já está na memória emocional, e aí eu vou sentir novamente, e eu vou estar reforçando o sentimento. Entende? Então eu posso sim escolher alimentar ou não. Ah, e quando eu não estou conseguindo, eu tenho um sentimento que me faz mal, amo uma pessoa, mas não consigo esquecer, ou eu estou em mágoas, processo psicoterapêutico. Aonde vou precisar de um profissional capacitado para isso, para me ajudar a ter, a lidar com esses sentimentos, a lidar com esse histórico, aonde eu possa ter condições de enfrentar e dia a dia ter novos comportamentos que vão me gerar novas experiências, que me geram novas emoções, que vão me gerar novos sentimentos. Entendeu? Porque isso é interessante até a gente falar, porque assim, até aquela pessoa que fala, ai, mas eu amo, eu não consigo esquecer. Mas como que ela está se alimentando justamente, se nutrindo dessa forma? É aquela lembrança todos os dias, é resgatando essas emoções do que já viveu, do que já passou. Inclusive, pode ser num sentido de sofrimento ali, a pessoa sentir naquele momento, mas a emoção está aflorando. Sim. Então você só está nutrindo mais aquele amor, você está nutrindo mais daquele sentimento com aquela pessoa. Então, claro que, gente, em situações não é tão simples assim da gente falar, ai, olha para a emoção e volta a mudar. Por isso que existem profissionais para isso. Por isso que existem profissionais para ajudar vocês a entenderem o processo de consciência e vocês entenderem o que está acontecendo dentro de vocês. Onde está uma emoção, onde está um sentimento, como tentar... Eu acho que você trazer a sensação da consciência pro momento do que você sente em relação à sua emoção ou ao seu sentimento, já é um grande passo para você conseguir tomar as suas decisões. Só que isso não é tão simples assim, gente. É um processo. Porque aí entra a negação, entra a esquiva, entra a fuga, entra a pessoa não querer, né? No fundo, ela não quer entrar em contato com esses sentimentos, né? E é importante ressaltar que os sentimentos, eles não são passageiros, tá? E tem sentimentos, sim, que eles podem ser pela vida toda. Que não tem como alterar, tá? Eu posso guardar um ódio de alguém para sempre? Pode. Se a pessoa não conseguir ter enfrentamentos, porque aquilo lá, vamos para uma forma simples, lá no fundo a pessoa tem que querer, ela tem que estar disponível. Eu tenho que estar disponível, entrar em contato com aquele sentimento, por mais obscuro que ele esteja, por mais lá no fundinho, lá na inconsciência, está ali guardadinho, naquela gavetinha lá no cérebro, com 7 chaves, com cadeado e corrente, eu tenho que estar disponível. Eu quero entrar em contato com esse sentimento para que eu saiba o que está acontecendo e elaborar. Aí eu vou conseguir uma libertação daquilo, uma cura emocional, uma cura sentimental, né? Que muitas doenças, tem até uma ciência que é a psicossomática, que ela explica muito bem. Até a psicossomática, para os psicólogos que estão me ouvindo, a psicossomática na análise do comportamento. Ela faz muito sentido também. Eu tenho até no meu Insta, tem um feed, um post que eu fiz falando sobre isso. A psicossomática na análise do comportamento. Então, as pessoas têm que entender que guardar esses sentimentos, essas experiências emocionais, que se tornarem sentimentos negativos, faz mal sim para a saúde física e psicológica de todos nós, né? E é muito importante. Então, a pessoa tem que estar disposta a enfrentar esse sentimento, que às vezes está muito pesado. E às vezes é uma coisa lá de trás, que nós achamos que estava resolvido e não está. Né? O nosso cérebro é muito perfeito, gente. Ele é muito perfeito. Incrível, incrível. Vamos ver outro ponto aqui, ó. Eu trouxe aqui 2 coisas que eu gosto de comparar, né? Uma coisa bem simples. Emoções. Pode ser alegria, surpresa, raiva, pânico, ansiedade. Isso são emoções. Sentimentos. Amor, felicidade, ódio, inveja e mágoa. Né? As pessoas, é importante elas entenderem que esses sentimentos guardados vai trazer um resultado negativo. Uma hora ou outra, a nossa mente, né? As nossas emoções, sentimentos, o nosso eu, ele vai querer externalizar aquilo.
cedo ou tarde, o que nós não resolvemos, o que nós não elaboramos, o que nós não codificamos, o nosso corpo vai expressar de uma forma. E pode vir como doenças, pode vir como ansiedade, depressão, como fugas, medos, tipos de síndrome de pânico e assim por diante. Então, precisamos elaborar, precisamos estar sempre em contato com a gente, né? Nós somos muito perfeitos, nosso cérebro é muito perfeito. E aquilo que eu não elaboro, o nosso cérebro vai forçar a gente a elaborar, cedo ou tarde. Né? Isso é muito importante. Tem aqui uns pontos, né? Psicólogo Luciano, não entrar em contato, não entrar em contato, inclusive potencializa a vivência afetiva. Do assunto que a gente estava falando, não entrar em contato com o nosso processo, né? Isso, entendeu? Porque aí nós vamos, se a gente não entra em contato com essa vivência afetiva, essa parte, né? Nós vamos trazer essa experiência afetiva, eu entendi o que o Lu falou. Nós vamos trazer essa experiência afetiva para outros momentos da vida. Ou até outros relacionamentos. Às vezes a pessoa tem 3, 4 relacionamentos, as experiências são as mesmas. Ela fala, mas por quê? Eu estou repetindo isso. Que são experiências afetivas. Entendeu? Que eu não elaborei. E eu posso trazer para aquilo. Por isso que o psicólogo ele tem que estar também em processo terapêutico para que ele entenda as limitações dele. Para que o que um paciente trazer no setting terapêutico pode não mexer com ele, ou pode mexer. Eu também tem que estar sempre em manutenção, né, psicológica, porque ele vai atuar com outras pessoas que vão trazer N tipos de demanda, né? E muitas vezes, nós como terapeutas, você psicólogo, eu como terapeuta holística, tem muitas questões que tocam nas nossas feridas. Nós temos as nossas próprias feridas. Né? Nós, como na posição de terapeuta, não estamos plenamente curados. Nós estamos juntos nesse processo, com um pouco mais, talvez, de conhecimento do que leigos que não entendem um pouco desse assunto, mas mesmo assim a gente vive os nossos processos internos. Então, por isso é muito importante a gente ter esse acompanhamento para não ter uma relação de junção da caso terapeuta, cliente ou paciente, né? Sim, sim. Dé, tem uma pergunta aqui da Vivi. O medo também é um sentimento? Sim, o medo ele se torna um sentimento. Né? Porque você aprendeu alguma situação, alguma emoção, gerou em você sensações de pânico, sensações, né, de fuga, esquiva, então você vai evitar aquele cenário novamente. Então, toda vez que o meu cérebro ele perceber que tem um cenário parecido com aquela experiência vivida, ele vai me trazer uma forma para que eu para que eu tenha uma esquiva daquele momento, que ele vai me trazer medo. Se eu coloco neste corpo, né, fisiológico, medo, nessa consciência, ela vai evitar aquilo. Então, e aí, dependendo do que for, o medo, ele vai aumentando, aumentando. Entendeu? É igual a ansiedade. Se eu não trato uma ansiedade, ela pode virar uma síndrome do pânico. Porque a pessoa ela vai ter, tenho crise de ansiedade à noite. Então ela já vai ficar ansiosa em ter a crise de ansiedade. E começa a ficar um ciclo vicioso. Entende? Então, assim, por isso que eu falei, o sentimento ele é mais profundo, não é intenso como emoção, mas ele é mais profundo e ele vai durar por um longo período da pessoa. Né? E baseado nas experiências que a pessoa teve. Odé, tem mais uma pergunta aqui da Karen Manduca. Quando a gente trata a emoção, o sentimento é resolvido? A emoção, então. A emoção eu senti no momento, tá? Então, vamos supor, a ansiedade, ela é uma emoção. Só que se ela está ficando uma ansiedade patológica, e eu tenho que atuar com a parte medicamentosa, ok? Então, eu vou lá no psiquiatra e tomo os remédios. Só que o que tem por trás dessa ansiedade? Sentimentos. Eu tenho que tratar os
Eu acho A que deu uma ansiedade, falhada aqui. Voltou. Vocês estão ouvindo, gente? Para mim tinha dado uma travadinha aqui. O André voltou? você está me vendo ouvindo? Para mim tá tranquilo. Agora eu tô. Fechou. Vamos lá. Para mim tinha Então, parado aqui. eu vou repetir. Então, o quê? Nós temos que tratar os dois, emoções e sentimentos, mas o sentimento que tem por trás desses comportamentos, o que tem por trás de uma crise de ansiedade, o que tem por trás desses medos, tá? O que tem por trás de todas as experiências emocionais que me trouxeram sentimentos. Lembra que eu falei que o sentimento ele provém de uma experiência emocional? Que aí, de uma forma consciente, eu vou elaborando, alimentando ou não elaborando aquele sentimento, que vai ser de uma forma menos densa, porém de médio a longo prazo. Tá? Por isso que numa sessão de psicoterapia, o terapeuta ele vai tratar o quê? As emoções, mas também os sentimentos, muito mais as crenças, o histórico de vida, o que está reforçando, o que não reforça aquele comportamento. Mas sempre por trás tem o quê? Uma experiência. Nós interagimos o tempo todo com o ambiente. O ambiente, nós o ambiente. Eu influencio o ambiente e o ambiente me influencia como pessoa. Sim, ótimo. Dé, vamos falar um pouquinho sobre os hormônios e os nossos neurotransmissores maravilhosos? Vamos. Eu vou falar de uma forma mais prática, que eu acho importante, né, as pessoas saberem que existe, mas como eu passo para que o meu cérebro fala, solta esse hormônio, solta esse sistema para que eu sinta bem. Eu vou falar de uns hormônios que é muito conhecido, que as pessoas falam os hormônios da felicidade, né? Então nós temos a dopamina. A dopamina é um hormônio que o nosso cérebro também vai soltar em determinados momentos. Então, abrindo um parênteses, todos os hormônios, né, que a tireoide regula e todos os neurotransmissores, se eu tenho ele em excesso, ele faz mal. Se eu tenho ele em menos quantidade no corpo necessária, ele vai fazer algum mal. Então, eu tenho que estar equilibrado. O nosso corpo ele tem que estar o tempo todo em equilíbrio, a famosa homeostase. Tudo equilibrado, tudo certinho. É a mesma coisa. Se eu tenho emoções demais, também pode alterar. Se eu estou muito eufórico, também pode alterar alguma coisa no meu sistema. Se eu estou muito deprimido, tem alguma coisa errada ali. Então, quando uma pessoa, exemplo, tem uma depressão, é algum neurotransmissor que está em excesso ou em falta. Quando a pessoa está ansiosa, é algum neurotransmissor que está em excesso ou falta que dá um comando. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês entenderem. Se eu tenho uma emoção, tá? Raiva. Todo dia eu estou passando raiva. Raiva, porque algumas coisas no ambiente, ou pessoas, ou situações estão me trazendo raiva. Toda vez que eu tenho raiva, isso é um exemplo muito simples e basal, tá, gente? Eu vou dar um comando para o meu cérebro. O meu cérebro vai dar um comando para o hipotálamo que está nessa parte do sistema límbico, que é para soltar alguns hormônios, alguns neurotransmissores. Vamos supor que esses neurotransmissores, esses hormônios, ele é o suco gástrico. Porque ele tem que ativar alguma coisa no meu corpo de uma forma de defesa e esquiva. Se eu estou me sentindo raiva, eu quero sair daquele ambiente, eu quero me defender. Diariamente, excesso de suco gástrico no meu estômago, sem ter alimento, o que eu posso desenvolver? Uma gastrite. Entende? Então é onde o quê? As emoções transformam em sentimentos que podem me fazer bem, as emoções me transformam em sentimentos que podem me fazer mal, e as emoções vão interferir no meu sistema, no meu cérebro, que vão me dar comandos para liberar hormônios e neurotransmissões. E se eu tenho em excesso, faz mal, e se eu tenho pouco, faz mal. Então, a dopamina, como eu posso liberar ela no meu corpo de uma forma sadia? Fazendo exercícios físicos. Fazendo exercícios físicos, libera a dopamina. Dormir em média, que é difícil no mundo de hoje, 8 horas por dia, né? Também eu vou liberar a dopamina. Celebrar pequenas conquistas. Olha que interessante. Se eu aprendo a celebrar pequenas conquistas, eu vou estar... são emoções e sentimentos que o meu cérebro vai entender e vai liberar a dopamina. Olha que legal. Então, 3 dicas simples. Fazer exercício, dormir em média 8 horas e celebrar pequenas conquistas na vida. Tá? Um outro interessante, serotonina. Uma coisa que você fala bastante nas suas lives que eu vejo. O ato de agradecer.
eu libero no meu corpo serotonina, que vai me trazer felicidade, tranquilidade. Todos esses hormônios que eu estou citando aqui é os hormônios da felicidade, que se chama, né? Do amor. Eu vou trazer felicidade, alegria, vou trazer tranquilidade, tá? No modo bem basal. Então, agradecer, contato com a natureza, fazer uma caminhada, olhar os pássaros, se desligar um pouco dessa agitação desse mundo, o corpo vai excretar serotonina. E ter memórias afetivas especiais. Eu estar lembrando de coisas boas da minha vida, eu também vou excretar serotonina. Tá? Um outro, ocitocina. Isso a Cacá entende bastante. Meditar. A meditação faz o meu corpo liberar ocitocina. Olha que interessante. Quando eu, né, que ela começou a live, vamos fazer a respiração, né? Quando eu respiro, inspiro, seguro o ar e solto, primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou enchendo os meus pulmões 100% da sua capacidade de oxigenação. Nós vivemos num dia agitado. Tem pessoas que respiram assim, ó. Curtinho. Então, eu nunca estou enchendo todo o meu pulmão de oxigênio. Tem pessoas que, quando começam a praticar a técnica de respiração, ela sente até tontura. Porque foi tanto oxigênio foi para o cérebro, que ela não está acostumada. Aí ela, opa, porque ela não está acostumada a ter a respiração. E tem estudos, né, que já provaram que o relaxamento físico, que a respiração, eu equilibro minha pressão arterial, meu sistema circulatório, plaquetas, hemácias do nosso sangue, tudo por um relaxamento físico. E automaticamente eu estou liberando a ocitocina. Quando eu tenho a prática que hoje muitos psicólogos e terapeutas praticam o mindfulness, né? É a técnica de relaxamento hoje, que está, graças a Deus, se tornando uma ciência. Isso é muito importante. Tá? Outro ponto que nós liberamos ocitocina, demonstrar afeto. As pessoas querem muito receber, né? Receber. Demonstre afeto. Quando você está demonstrando afeto, você está liberando a ocitocina no seu corpo. E isso vai te trazer uma sensação de bem-estar boa. Realizar boas ações, olha que interessante. Quando eu realizo boas ações, eu vou liberar a ocitocina. Quero que eu estou lá ajudando o outro, fazendo uma boa ação, sem o ganho secundário, que a gente chama na análise do comportamento, né? Fazer realmente porque quer, sem ter ganho secundário. Eu vou estar também tendo aquela satisfação de prazer e liberando a ocitocina. É muito importante isso. E por último, a endorfina, né? Você praticar hobbies. Você praticar hobbies, aquilo que realmente você gosta, você também vai ajudar a liberar a endorfina. Rir com os amigos, né? Existe até a terapia do riso, sabe? Rir espontaneamente, dar risada, né? Tem até estudos que falam que a risada, você mexe menos músculos do seu rosto, e ficar bravo, tenso, você deixa rígido mais músculos do seu rosto, por isso que é muito bravo e tenso envelhece mais rápido, né? Tem algumas pessoas rugas todas. Entendeu? E na hora que você está rindo com os amigos, você vai liberar a endorfina. Um outro para finalizar. Cantar, dançar, está liberando a endorfina no seu corpo, né? Então, no resumo, quando nós começamos a cuidar das nossas emoções e dos nossos sentimentos, né, entendermos que os nossos comportamentos influenciam os ambientes, e o ambiente influencia os nossos comportamentos, nós vamos estar gerando emoções. Então, comece a tentar tomar cuidado com que tipo de ambientes, de pessoas, situações vocês convivem para evitar gerar emoções negativas. Emoções que vão gerar sentimentos que talvez sejam negativos, né? Então, cuidar das emoções, automaticamente você vai estar cuidando dos seus futuros sentimentos, que também vai estar cuidando da sua saúde mental. Então, viva um dia de cada vez, pratique os exercícios, convive com quem você ama. Tenta não entrar nessa vibração, nessa vibe que está o mundo hoje, de pandemia, de morte todo tempo, de negatividade, desemprego. É difícil, sabemos, muito difícil. Nossos ouvidos, nossos olhos é bombardeado o tempo todo com tanta coisa negativa, mas tenta filtrar. Na hora que você aprende a filtrar o que entra através dos sentidos, tentar pelo menos filtrar, que é um pouco difícil, você está gerando emoções que podem se tornar sentimentos positivos. É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu ver até aqui, ó.
A Fabi comentou, gente, ele tá falando da Jornada dos Chakras? Bom, eu vou falar rapidinho só disso, né? Jornada dos Chakras foi um workshop que eu dei, que a Fabi tava, e a gente fala muito em relação a essas emoções, alguns sentimentos e atitudes que a gente pode fazer, mas isso relacionado às nossas energias dos nossos centros energéticos, que são os nossos chakras. Então, a Fabi correlacionou muito esse ato de cantar, agradecer, tudo que a gente traz isso para quê? Para trazer mais bem-estar, para trazer mais benefícios para os nossos processos físicos, mentais, enfim. E tem uma pergunta aqui da Carol. Dé, existem estudos que falam de benefícios dos pets nas emoções, sentimentos? Sim, sim, sim. Tanto que tem terapias que a gente utiliza os cavalos, cachorro, gatos, né? Tem a terapia específica para crianças com os cavalos, né? Porque aquele contato tem, vamos supor, pessoas que estão sozinhas. A gente recomenda, se for possível, ter um pet. Pet fazer companhia. Ele está ali, porque o pet não fala, mas o pet fala muito com os olhos, com os comportamentos, e ali ele vai interagir com você. Isso pode ajudar em momentos de depressão, momentos de crise. Claro, além que não tem nenhum problema negativo, a própria companhia do pet é importante. Mas tem estudos, sim, tanto que tem terapias que são usadas com o cachorro, principalmente com o cavalo, né? Com o cavalo tem. Eu acompanhei isso um pouco mais de perto, nem tanto, mas na Austrália. Na Austrália, eu vi muitos centros que tratavam crianças, inclusive com deficiências motoras, que às vezes não conseguiam andar, não sentia, ter aquela sensação, inclusive, de estar no cavalo com uma sensação de liberdade, que elas, por elas mesmas, não conseguem. Então, esse processo dos animais tem uma relação intensa com a gente. Então, quem não tem um bichinho, tenha um bichinho, gente. Mãe, tá me ouvindo? Até crianças com TEA, com transtorno do espectro autista, é recomendado também tratar com os animais, né? Porque como ela está ali no mundo dela, ela pode começar a interagir com o animalzinho. Com o externo, né? Sim. Isso. Incrível. Incrível. Gente, vocês têm alguma pergunta dessa? Tem mais alguma coisa? A gente já está chegando nos nossos minutos finais. Eu acho que eu tenho uma pergunta, Dé. Faça. A gente tem uma relação, quando eu penso assim, que o nosso pensamento gera um sentimento que vai gerar a nossa ação. Eu posso fazer essa cadeia, então, ao contrário, funcionar? Eu fazer uma ação para melhorar o meu pensamento? Então, vamos dizer assim, eu tenho o meu pensamento está... Fala da gratidão, fala de coisa boa, né? Então, assim, eu estou muito agradecida pelas coisas da minha vida, e aí eu começo a ter esse sentimento dentro de mim, então, assim, parece que tudo rege no meu corpo de que eu estou grata o tempo todo, e aí vai gerar uma ação. Que eu vou estar melhor com as pessoas, eu vou me conectar com a gratidão, então a minha relação com as pessoas se torna melhor. Mas se eu preciso tratar essa minha questão do pensamento, que talvez é difícil eu ser grata, eu posso fazer a minha ação de começar a me conectar um pouco com as pessoas para melhorar o meu padrão de pensamento? Pode ser a linha ao contrário? Sim, e é isso que a gente chama de enfrentamento. A gente, no set terapêutico, ajuda o paciente a ter um enfrentamento daquilo que ele tem uma crença ou um valor distorcido. Então, vamos supor, para que eu vou agradecer? Usando o seu exemplo, o mundo está negativo, Covid, demissão, para que eu vou ser grato? Olha na televisão, político roubando, político mentindo. Para quê? Então, ele tem uma crença negativa sobre o mundo. Então, eu posso trabalhar essa crença com esse paciente, ele tem um enfrentamento sobre aquela situação, um medo, uma crença negativa, e ali eu ensinar, através da crença, novas crenças que vão gerar novos comportamentos, tá? Por exemplo, para que academia? Não vou fazer academia. Não resolve nada. Aí ele muda essa crença, ele enfrenta esse motivo de fazer academia. Quando ele está fazendo exercício, que eu citei aqui, ele vai liberar um neurotransmissor que vai me dar toda essa sensação fisiológica e cognitiva. Então isso é muito maravilhoso, né? A gente pode ver que a gente pode atacar, entre aspas, de todos os meios e todos os caminhos a gente pode pensar. Através do nosso pensamento, através das nossas atitudes.
muito disso, claro que a gente está falando aqui, tem coisas muito mais profundas, mas muitas questões, se a gente trouxer isso para nossa consciência, a gente consegue determinar já, estar consciente de escolhas. Uhum. Isso é muito Sim. importante, né? É como eu falo para alguns pacientes meus, né? Eu falo que a terapia é como se fosse, né? Que eu peguei o exemplo de outro colega de trabalho, que eu achei bonito. Igual um pato. Ele está nadando, ele vai para o fundo e volta. Ele vai para o fundo e volta. Ele vai para o histórico do passado e volta para o presente. Histórico do passado e volta para o presente. Para que eu compreenda, elabore e tenha consciência do porquê eu estou vivenciando X situação. Entendeu? Isso é muito importante. Né, para que a pessoa elabore e ela consiga mudar aquela situação que ela esteja vivendo. Que é a compreensão. Né? Maravilhoso. Gente, estão pedindo 2 horas de live aqui, né? Ah, que bom! Vários pedidos. Tem muitos pedidos de mães aqui, ó, de tia, que a gente deixa um pouquinho, né? Mas tem muitas outras pessoas aqui falando, ó, 2 horas no mínimo de live. Então, Dé, a gente está no nosso finalzinho da nossa hora. Nós programamos 1 hora para essa nossa live. Mas quem tiver qualquer questão, gente, entre em contato com o André, maravilhoso. Depois vai ficar essa live salva, e tanto para vocês acessarem, reverem novamente algumas questões, ou se surgirem alguma dúvida no meio do caminho, ou se vocês assistiram a live de novo e falou, como é que resolve isso? Enfim, surgiu qualquer coisa, ou quer se aprofundar em qualquer questão, fiquem à vontade para procurar o André. Já coloco o canal dele à disposição, vou deixar o link dele para vocês acessarem e conversar com esse profissional que é maravilhoso. Se vocês quiserem fazer o tratamento no sentido holístico, eu como terapeuta holística, tratando como o holos, né, que a gente fala dentro do holismo, o ser humano como um todo, que aí vai entrar energia, corpo, espírito, todo o processo que acontece com vocês, eu também me coloco completamente à disposição. Tá bom, meus amores? Dé, gostaria de dar um final, alguma coisa a falar aqui pra gente? Em primeiro lugar, novamente, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está assistindo ou que vier assistir. E eu sempre falo, né? Cuide da sua saúde mental. Ela é muito importante, tá? Tudo nós aprendemos. Tudo que nós vivemos hoje foi o momento que nós aprendemos esses comportamentos. Então, tudo que você aprende, você pode deixar de fazer. Você pode aprender novos comportamentos, ressignificar outros valores, crenças, para que você se torne um ser mais equilibrado, né? Um equilíbrio do ser biopsicossocial que nós somos, para tentar viver num mundo que ele é muito maravilhoso, não podemos negar disso, somente a natureza dele, que vivemos num momento que está muito ruim, mas podemos ver o mundo de um prisma diferente. É que nem eu falo, eu posso estar no alto mar e me debater. E se eu vou me debater, eu vou morrer afogado, eu vou ter cãibra e vou perder a vida. Ou eu posso estar no alto mar perdido, não ter uma bússola, boiar e confiar na vida que em qualquer momento a maré vai me levar para alguma ilha, para alguma costa. Então, a vida é feita de escolha. Então, escolham a saúde mental, emocional, psicológica, que a vida vai caminhando dia a dia. É isso. E fico à disposição se alguém conversar. Maravilhoso mesmo. Já deu aqui, ó, o final, a gente tem só mais um minutinho. Gente, semana que vem só, deixa eu falar rápido, tem a nossa última live durante essa série de lives. Vou encerrar depois desses 3 meses de processo aqui com vocês. E a gente vai falar sobre espiritualidade de uma forma simples com a Juliette, para resgatar também esse nosso lado espiritual e desmistificar muitas questões que às vezes a gente tem, né? Muitas crenças que carregam em cima disso. Então a gente vai falar sobre esse assunto na quinta-feira que vem, às 7h30 da noite. Tá bom, meus amores? Eu agradeço muito a companhia de vocês aqui. Vai ficar salva a live e estamos à disposição no que vocês quiserem. Tá bom? Super beijo, Dé. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo. Boa noite. Boa noite.